Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu criei essas animações que você está vendo aí, utilizando o After Effects mais expressões criadas por inteligência artificial. E além de aprender essas animações, eu vou te ensinar uma forma de pensar, a como que você une os seus conhecimentos de motion design à inteligência artificial para criar esse tipo de expressão. Eu me chamo Gabriel Bill e seja muito bem-vindo ao canal Emotionando. Aqui você aprende motion design e habilidades que vão além do After Effects. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, para esse tutorial eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado um link para você acessar o canal do Telegram. Lá eu vou estar deixando a skill que eu vou utilizar nessa aula, o PDF com todas as expressões e também o projeto. Então pessoal, já com o nosso Cloud aqui aberto, eu vou estar puxando a skill, só para facilitar o nosso trabalho. Essa skill pessoal, o que ela faz? Ela é basicamente, eu ensinei a ela formas que eu gosto de trabalhar. Ela já sabe que ela vai trabalhar com expressões, então ela já tem uma noção que é expressões do After, ela já tem esse contexto criado. E também ela vai ser mais assertiva e mais rápida no tipo de expressão que eu quero criar. E caso você esteja utilizando outra inteligência artificial, não tem problema. O que eu vou te ensinar aqui é uma forma de pensar, uma forma que você passa suas informações para a inteligência artificial, o teu conhecimento de motion design, aquilo que você quer de forma assertiva para ela criar expressão. Porque criar expressão é basicamente programação e ela consegue fazer tudo que dá para fazer no After Effects expressão. O que muda é como você passa essa informação para ela, como você explica para a inteligência artificial e faz ela te dar o resultado certo. Então pessoal, aqui então eu vou fazer o seguinte, a primeira animação que a gente vai criar, vou abrir aqui o After Effects, vai ser essa aqui, ó. Essa animação aqui que a gente tem essas bolinhas, elas, o que está acontecendo aqui? Elas estão indo da esquerda para a direita, uma está indo para a direita, está indo para a esquerda, elas estão fazendo esse traçado aqui. Tanto que se a gente entrar aqui na pré-composição, ó, o que a gente vai encontrar? A gente não vai encontrar keyframe nenhum, se a gente apertar um a gente não vê nenhum keyframe. E a gente encontra uma linha, uma composição estreita para elas ficarem aqui, né? Tanto que todas aqui são pré-composições. Então a gente tem esse aqui, ó, estreitinho, e todas elas, ó, se comprimindo e esticando. E elas se comprimem e também se mexem na posição X. Então aqui que está a animação rolando. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar isso que a gente quer para a inteligência artificial. A gente tem que pegar, explicar isso aqui para ela, dar os detalhes para ela entender aquilo que você quer e fazer a criação da expressão. Então vamos lá, para deixar um pouco mais dinâmico, eu vou utilizar um programa aqui que ele basicamente transcreve a minha voz. Então tudo que eu falar aqui para ele, ele vai transcrever dentro de um chat. Eu vou deixar também na descrição o link dessa ferramenta para você utilizarem, que é muito boa. Claudão, bom dia meu chapa. Vamos lá, o que eu quero para você? Você já tem a skill aí de expressões. Eu quero basicamente o seguinte, você vai criar uma expressão para mim onde eu tenha uma bolinha, um círculo. Esse círculo eu quero que ele se estique e comprime o size dele. Eu quero que o size no eixo X ele vá para a esquerda e para a direita, ou seja, ele se comprime e estique com um efeito de stretch, né, um squashing stretch ali. E eu quero que também que tenha outros círculos ao lado dele. Então você também precisa criar uma expressão para posição, colocando eles lado a lado. E toda vez que ele aumentar de tamanho, os outros que estão ao lado, eles têm que acompanhar a posição para sempre estar colado. Eu não quero que eles fiquem, não quero espaçamento entre cada círculo, eu quero que eles fiquem exatamente um colado no outro. Então, só com esse comando aqui, provavelmente já vai dar certo. Então, vou mandar aqui e vamos ver o resultado. Bom pessoal, vamos lá, ele já criou aqui o resultado, eu não testei ainda, tá? Então vamos ver se ele vai acertar de primeira. Às vezes ele erra, tá? A inteligência artificial não é perfeita. Então vamos copiar aqui o primeiro, que é o size. Ó, e ele também dá as instruções, ó. Cria um shape layer, tá? Beleza, tá? Renomeia para bolinha 1, tudo isso aqui a gente já sabe. Aí ele também deu uma instrução interessante, ó, que ele não deu na outra vez que eu criei. Mas vamos ver se faz diferença agora, porque talvez ele tenha criado de uma forma diferente. Ele falou para não colocar a posição no primeira bolinha criada, mas vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Tá, vamos criar aqui uma nova composição. Vamos criar essa composição aqui mesmo, chamar de animação bolinha. Não, vamos colocar animação 01. Depois a gente tem um duplicado lá, mas não vai ter problema não. Beleza, a gente vai pegar aqui, ó, vamos diminuir o tamanho dele aqui de altura para 250. Não, 270 tem que ser, né? Porque a gente está falando de dividir isso aqui por 5. Dividir por 5, que vai dar... Não, vamos dividir por 6, na verdade. Vamos voltar aqui, ó, dividir por 6. Por quê? Porque eu quero 6 fileiras. E ele tem que estar nessa altura aqui. Então, para ele encaixar certinho na composição, eu tenho que dividir a altura dele pelo valor que eu quero. Então, no caso, eu quero aqui 6. Cria aqui um círculo, clica 2 vezes, aperta U. Com Shift pressionado, ó, clica aqui, ó. 1, 2 vezes. Não, mas espera aí. Vamos pegar aqui 360, ó. Não, vamos pegar só 360 e coloca aqui, ó. Mais fácil.
Beleza, qual é a instrução lá? Colocar primeiro aqui, ó, o size. Expressão size. Colocar aqui no size, beleza. Não deu erro, ótimo. Agora a expressão 2 no position, mas vai só na bolinha 2 em diante. Então vamos duplicar isso aqui. Aperta P e coloca aqui. Deu um erro aqui. Tá, ele tá falando que eu acho que tem discompler index -1. Vamos tirar um print, ó. Isso é bem comum de acontecer. Tira um print e manda aqui pra IA e fala assim, ó, ocorreu um erro. Ah, tá. Ó, pelo que eu entendi, ó, é porque tinha que estar embaixo, ó, pra seguir o index. Perfeito. Tá funcionando. Só que um detalhe. Eu esqueci de falar pra ele que eu queria a partir do centro. Ele não tá indo a partir do centro, ó. Ele tá indo da direita pra esquerda e isso muda tudo. Tanto que o outro lá não tá assim. O outro lá tá a partir do centro. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos dar essa correção pra ele. Claudão, eu esqueci de falar uma coisa pra você. Eu quero que todos os círculos sejam a partir do centro. Como se ele tivesse com o anchor point no centro. Então ele não vai da direita pra esquerda. Ele vai a partir do centro, da centro pra esquerda ou pra direita. Então eu quero que você faça dessa forma. Eu acho que só com isso aqui ele já vai entender o que é pra fazer. Ó, agora sim, tá da mesma forma que eu fiz antes. Que tá na forma do PDF aí que vocês vão receber. Ele é a partir do centro, então tem que colocar em todos, tá? Então a gente apaga todos eles aqui, ó. Vem aqui nesse primeiro, aperta P e cola a expressão. E agora a gente vai duplicando, ó. Duplica, duplica, duplica. Só que tem um detalhe, ó. Ele mexeu na altura. Vamos fazer o seguinte, eu acho que só a gente mexer aqui, ó, no size, porque eu acho que ele colocou 270. Isso mesmo, ó. Qual o tamanho que a gente tem aqui? 360. Vamos colocar aqui, ó, 360 nesse primeiro aqui, ó. Vamos ver se resolve? Resolveu. E aqui é legal também que na expressão que a IA cria, ela coloca bastante informação aqui, ó. Que você mesmo, com conhecimento básico aqui, é só vir aqui e alterar. Só ter cuidado para não, tipo, tirar símbolo ou algum texto que tem aqui que daí vai dar problema. Mas você pode vir aqui, por exemplo, e modificar, como eu fiz aqui agora. Eu modifiquei o tamanho base dele. Então agora eu pego aqui, ó. E eu também posso modificar, ó, deixa eu ver uma coisa, ó. Tá muito lento, ó. Vamos modificar aqui, ó. Estica até 50% mais longo, comprimento. Duração de cada transição, segundos. Vamos diminuir isso aqui, ó. Vamos tirar esse 0 aqui, ó. O 1 quer dizer. E vamos botar 0.5. Ou que vai ficar mais rápido. Ó, já ficou mais rápido, ó. Vamos deixar mais rápido ainda. Vamos colocar 0.2 como tava. Não, ficou muito rápido, né? Não, ficou muito rápido. Coloca 0.4. Vamos colocar 0.4 e vamos duplicar isso aqui. E agora é só ir duplicando mesmo, ó. A gente pode até aumentar a largura, porque como a gente vai mexer lateralmente, vamos colocar aqui 5.000. Beleza. Acho que 5.000 foi pouco, tá? Vou colocar 5.500. É que eu tô trabalhando em 4K, pra depois ficar com uma qualidadezinha legal aí pra vocês. Então eu vou agora pegar, ó, vou duplicando aqui, ó. E agora vamos dar um play, ó. É, muito rápido, muito rápido. Não, ficou muito rápido. Volta aqui. Ficou horrível isso aqui. Coloca 0.8. Não, ficou horrível. Duplica tudo, vamos ver como é que vai ficar. Tá mais interessante, tá mais interessante. E aí também pode diminuir o quanto que ele comprime, então dá pra ajustar tudo aqui. Vamos duplicando aqui, ó. E perfeito, ó, a gente já tem a nossa animação criada. Tá um pouquinho rápido ainda, mas não tem problema não. Então aqui a gente já tem uma animação que pode ser usada para uma textura, dependendo do tipo de projeto que você estiver fazendo, isso aqui é muito interessante, tá? Eu utilizei isso aqui no projeto, foi assim que eu consegui chegar nesse resultado, que eu tive esse insight de usar a inteligência artificial para criar expressão, então é muito legal, isso aqui é muito prático, tá? Para muitos projetos, isso aqui é uma forma de você criar expressão, você pode utilizar para criar qualquer outro tipo de expressão e conseguir criar animações em escala, porque imagina, criar tudo isso aqui manualmente, cara, e para não dizer impossível, tá? Tu ia levar muito, muito tempo e qualquer ajuste de velocidade, de tamanho, seria exaustivo. Então, criar isso aqui manualmente seria muito chato. E com a expressão é muito simples, para isso serve a expressão, para automatizar o processo de animação. Então aqui é basicamente a gente dá um pré-comp nisso aqui, ó. Aperta Ctrl Shift C. E aqui com a pré-comp feita, ó, a gente duplica. Vamos só voltar aqui pro tamanho. Qual era o tamanho mesmo? Vixe, esqueci o tamanho. Deixa eu voltar aqui numa composição. Qual é a resolução do 4K? 2160. Beleza. Perfeito.
Agora a gente joga ele aqui em cima, né, ó. Posiciona ele aqui em cima. Duplica, joga aqui embaixo, ó. E duplica aqui mais 3 vezes, para dar 5. Não são 6, né, mais uma. E perfeito, a gente já tem aqui nossa animação criada. A gente pode pegar aqui, ó, pegar os do meio aqui, ó. Aperta Shift P. Não, aperta todos, na verdade, né? Todos a gente já seleciona todos. Ctrl Shift P. Vai aqui no final, ó. Mexe um pouco pra cá, que é assim, ó. Só pra dar um movimentozinho leve. Daí a gente seleciona, ó. Pula um, vai outro. Pula um, vai outro. Assim, ó. E vem aqui, Keyframe Assistant, Time Reverse Keyframe. Porque daí ele vai reverter, ó. Aí cada um vai pra um lado, ó. E então ele pode fazer aqui, ó. Dar um leve offset aqui, ó. Só pra eles não ficar padrão a animação. E pronto, ó, a gente já tem aqui a nossa animação criada, ó. Já tem aqui uma animação funcionando de uma forma muito interessante. A gente poderia vir aqui, ó, trocar a cor dele também, ó. Colocar um fio aqui pra mudar de cor. Então aqui as possibilidades são infinitas. Vamos botar aqui um azulzinho. Vamos colocar aqui um fundo preto. Perfeito, a gente já tem a nossa animação criada, ó. Ah não, pera. Tem que ser em cada comp. Ou aqui dentro da comp, né? Vamos pegar aqui, ó. Joga aqui dentro da comp, ó. Seleciona aqui, ó. Centraliza aqui. Aumenta aqui. E já era, ó. Tá funcionando. Então aqui a gente já tem a nossa primeira animação criada. E pessoal, depois que a gente fez ali a primeira animação, agora as outras, agora que você entendeu a ideia de como que utiliza a inteligência artificial para criar expressões, a partir disso o céu é o limite. Então você pode criar qualquer coisa. Isso aqui são outras variações também, que seguem o mesmo princípio, tá bom? Aqui é basicamente, eu tive a ideia de fazer o seguinte, pô, tá funcionando ali na horizontal, o círculo, mas vamos fazer isso na vertical também? Então eu pedi para ele fazer uma variação a partir daquela expressão lá que a gente já tinha, para criar essa variação no eixo X e Y. Então aqui ele mexe tanto na escala, como também na posição. Ele não chega a estar exatamente colado, mas cria um efeito legal, isso aqui talvez com um efeito de células, alguma parada assim, alguma textura de fundo, alguma coisa relacionada à ciência, um vídeo de ciência, algum SAS talvez. Cara, esse aqui é legal, é interessante, dá pra utilizar pra várias coisas, essa textura aqui. E também talvez pra uma animação, tipo dentro de um frasco. Então as possibilidades criativas são infinitas. É o que você precisar criar, você consegue criar utilizando IA para criar expressões. Então aqui é uma variação daquela lá. Essa outra aqui, ó, é muito simples também, tá, ó. Essa outra animação aqui não tem segredo. Isso aqui a gente pode até fazer aqui com vocês, ó. Só pra vocês verem como é que é, mas é basicamente o quê? Aqui também vai um pouco de você entender o que está acontecendo na animação. O que está acontecendo aqui? Cada barrinha dessa aqui, ela tá olhando pro no object, ou seja, pro círculo aqui. Então, onde esse círculo vai, ele é um alvo. Então, todas as barrinhas na composição estão olhando para ele aqui, ó. Isso aqui daria para usar para várias outras coisas. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma bolinha passando aqui no meio, quando ela passasse, isso aqui, como se estivesse se abrindo para ela passar, eu também conseguiria, colocando um target aqui nesse new object. Então vamos fazer isso aqui, ó, só porque a gente gosta de trabalhar, né? Vamos fazer isso aqui também. Então eu vou falar aqui com a IA o que aquela animação ali tá rolando. Claudão, se liga, agora eu quero criar uma expressão por After Effects que é o seguinte. Eu quero que... Eu tenho várias barrinhas na minha tela. Barrinhas que elas são retângulos, então ela tem um lado maior do que o outro, né? Mas você não precisa se apegar nesse detalhe. Mas basicamente eu quero que toda a lateral dessa barrinha fique olhando para um alvo, para um new object. Ou seja, onde esse new object estiver andando, eu quero que as barrinhas fiquem olhando para ele sempre. Ou seja, é uma expressão para rotação. Perfeito, já dei uma instrução bem clara até da onde que essa expressão tem que ser aplicada, que no caso é a rotação, que é onde que está rolando essa animação aqui. Na posição e size não tem nada, ó. Mas também, ó, claro, tem animação aqui de cor, que a gente pode pedir para ele adicionar depois, mas o principal aqui seria essa rotação. Então vamos lá, ele vai ler aqui e vai dar o resultado pra gente. Ó, então vamos lá, ele já criou aqui, ele até deu duas opções, ó, porque ele falou o seguinte: caso uma não funcione, utilize a outra. Porque caso a barrinha não fique olhando a lateral, porque uma das duas vai olhar um lado, ó, cada uma vai olhar um lado da barrinha. Vocês já vão entender aqui. Vou pegar aqui a primeira expressão, vamos criar aqui uma nova composição, ó, vamos chamar aqui de animação target bolinha. Aqui vamos criar uma barrinha, ó, muito simples, vamos vir aqui, ó, criar um retângulo com canto arredondado, ó. Pode ser uma barrinha assim mesmo, ó. Vamos mudar a cor dela aqui, ó. Opa. Mudar a cor dela aqui para um azulzinho. Beleza. E agora, ó,
apertar um R aqui. Vamos colocar aqui na rotação dele, ó. Aqui, pá. Agora precisa criar um new object com o nome control, que já tá até aqui, ó. Então a gente cria um new object e pode renomear ele para control. Se eu não quisesse renomear, era só pegar aqui também, ó. Selecionar ele aqui e usar aqui, ó. E dar um alvo. Mas já renomeei, já fica certinho. Então aqui agora, ó, olha aí, ó. Aonde essa barrinha tiver, onde o no object tiver, a barrinha vai estar olhando para ele sempre, ó. Isso aqui é muito legal, pessoal, muito legal mesmo. Só que é o seguinte, eu quero ter várias barrinhas olhando. Eu poderia vir aqui e ir duplicando elas, né? Ir duplicando aqui, ou usar também aqui o align para duplicar. Só que eu posso usar a expressão para fazer isso. Então vamos lá. Cloud, agora funcionou, tudo certo, joia, parabéns. Agora eu quero que você crie uma expressão para posição, para criar um grid de vários retângulozinhos espalhados pela tela. Aí uma expressão vai colocar na posição. Eu não falei o espaçamento porque eu não sei qual é o tamanho exato. Vamos ver o que ele vai colocar lá. Qualquer coisa a gente tem que falar para ele o tamanho de cada retângulo. Bom, ele já deu aqui o resultado. Aperta P aqui. Vamos colocar aqui na position. Ele deu um erro. Ah, tá, entendi. Aqui ele mandou aplicar 3 sliders. Tá, vamos criar esses sliders aqui. É facinho. Vamos vir aqui, ó. Coloca slider control. Que é legal também aplicar dessa forma, ó. Então a gente cria esses 3 sliders. Vamos dar os nomes que ele colocou exatos aqui, ó. Bom, ele tinha dado aqui até um erro. Eu já corrigi. Eu peguei o erro aqui. Mandei o print pra ele. Deve ter corrigido. Vamos lá. Tá criando aqui. Provavelmente aqui pelo controlador a gente consegue controlar aqui. Colunas. Tá, o espaçamento. Ah, legal, ó. Isso aqui é legal. A gente criou então um controlador aqui. Que ele vai controlar o formato desse grid. Então, como eu não dei essa informação para ele de como que eu queria exatamente o grid, ele me deu a opção de criar um controlador para eu mesmo definir isso. Então aqui eu defino a quantidade de coluna que vai ter, acredito eu. Então deixa eu só dar duplicar isso aqui pra caramba. Vamos duplicar isso aqui um monte de vezes, ó. Beleza. Agora vamos vir aqui no controlador, ó. Vamos diminuir esse negócio aqui de coluna. Não, vamos aumentar esse aqui de coluna. Até preencher a tela inteira ali, ó. Isso, até ele começar a vazar aqui pros lados. Então a gente tem que aumentar mais ainda. Então vamos duplicar ainda mais uma vez, tudo. E vamos ver aqui como é que a gente vai configurar aqui. Vamos aumentar aqui o espaçamento. Aqui eu colocar 350. Perfeito, aí a gente ficou até com alguns extras, ó. Vamos selecionar aqui, ó. Vamos apagar aqui uma parte. Aqui a gente pode apagar mais uma linha aqui, ó. Apagar mais uma linha aqui lateralmente aqui também, ó. Não tem que ser embaixo, né? Isso, a gente tirou os excessos. Faltou um aqui em cima, não tem problema não. Beleza, então agora a gente já tem aqui o nosso target, ó, rolando, ó. Onde ele for... Opa, não é esse aqui não. Esse aqui é o target, ó. Ó, onde ele for, vai todo mundo olhar, ó. Ele foi pra cima, ó, tá todo mundo olhando pra ele, ó. E agora, ó, só vamos pegar o seguinte, vamos pedir pra ele fazer a questão de cor também, ó. Vamos pegar aqui a cor exata que eu quero. E vou pedir para ele fazer o ajuste de cor por proximidade. Então vamos lá, Cloud. Eu quero agora que você faça também o ajuste de cor por proximidade. Então na opacidade ali, não, no color, eu quero que você crie uma expressão ali para quando o objeto chegar perto, ele vá do cinza para essa cor aí que eu te passei. Ó, então ele deu uma cor. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui tem 111, depois a gente grava esse número que a gente vai colocar depois mais 111 layers. Então vamos aqui em Color. Aqui em Fill Color, coloca aqui, ó. Vamos só testar aqui antes. Vamos ver se quando chegar perto ele vai mudando de cor, ó. Isso, ó, ele muda de cor quando chegar perto, ó. Olha que legal isso aqui, cara. Quando ele chega perto ele vai alterando pro cinza. Então vamos vir aqui e vamos duplicar isso aqui, ó. Duplica, duplica, duplica. Dá um Ctrl D e vai duplicando até a gente ter... Quantas já foram? Até passou um pouquinho. Então aqui agora, ó, a gente poderia até, essa questão de o raio, né, de ajuste de cor, a gente também poderia ajustar. Tudo aqui é ajustável, tá? Então, ó, quando ele vai chegando perto, ó, ele vai mudando de cor, elas vão ir reagindo. E claro, a gente poderia ter um círculo aqui, ó, nesse no object, qualquer objeto a gente poderia ter aqui, sendo controlado e alterando a cor dos nossos retângulozinhos aqui. E aqui, pessoal, as outras animações seguem o mesmo princípio, tá, ó. É basicamente você ter a ideia do que você quer criar. Por exemplo, aqui eu pedi o quê? Uma bolinha que ela vai passando, seguindo um target, e todos os textos, eles vão se modificando quando essa bolinha passar, ou seja, ela vai ter uma posição no eixo
Y, ou seja, uma alteração de size e posição. Então todos esses detalhes minuciosos você tem que passar assim para o Claude, para ele saber exatamente o que criar. Então aqui é basicamente uma animação de uma bolinha indo para o lado e para o outro, ela pega, ela volta também aqui, ó. E aqui a última, a gente também tem uma animação muito parecida com a das barrinhas. A mesma ideia, tá? É um target. Então onde o NoObject vai, as bolinhas vão reagindo, seguindo o mesmo princípio, a mesma ideia. Então pessoal, esse vídeo aqui é sobre uma forma de pensar a como que você pega o seu conhecimento de motion design, as suas ideias e passa isso para o Claude. E você pode ver que é muito simples, é quase como uma conversa. É uma conversa, você conversa com a inteligência artificial, pode ver que hoje a inteligência artificial está tão avançada que mesmo os prompts simples como eu dei ali, simples que eu quero dizer que não tem rebusquez, não precisa saber sobre engenharia de prompt como o pessoal falava antigamente, não precisa manjar muito disso. É basicamente você passar para ele o que você quer criar. Então você como motion designer, você sabe aquilo que você precisa criar dentro do After Effects, sabe o que tem que ser criado, só que às vezes não sabe como criar a expressão, porque criar essas expressões aqui do zero é complexo. Mas com inteligência artificial fica muito fácil. E você pode ver que em poucos minutos, animações que se fosse criar com a mão seriam extremamente complexas e demoradas, e para ajustar elas mais demorado ainda, porque ficar ajustando, por exemplo, uma animação que tem várias bolinhas com uma dinâmica de posição, fazer isso manualmente é muito trabalhoso. E ainda ajustar ela, vamos mexer no time, vamos mexer no tamanho das bolinhas, tudo isso levaria muito tempo. Então isso aqui é um bom exemplo de como que a gente utiliza a inteligência artificial de forma inteligente, não sendo dependente dela, mas sim usar ela para o nosso trabalho, usar ela como uma ferramenta. Então é isso pessoal, espero de verdade que você tenha compreendido a mensagem que eu quis te passar com esse vídeo, o conceito que eu quis te passar sobre como que cria expressões utilizando inteligência artificial. Você pode utilizar qualquer outro IA, eu utilizo o Claude por preferência, mas poderia ser um Gemini, o ChatGPT, qualquer outro IA você pode utilizar. Então é isso pessoal, e se você gostou desse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais a outras ferramentas, outras habilidades que você aprende que vão além do After Effects, se inscreve aqui no canal e deixe seu like para fortalecer esse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu prometo que eu vou estar lendo. E não esquece, no primeiro comentário fixado tá um link para você entrar no Telegram. Lá você vai ter o link do PDF com todas essas expressões aqui organizado e também a forma de aplicação. Você vai ter o projeto dessa aula aqui para você aplicar e também a skill que eu utilizo no Claude para criar essas expressões. É isso e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!